Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, né, Isaac? Exatamente, Flavinha. E no programa de hoje o destaque é o cooperativismo, a união de pequenos, médios e grandes produtores rurais. Também vamos discutir aqui o mercado de algumas commodities e as práticas sustentáveis no campo. Claro, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Matheus Marino, que é engenheiro agrônomo e presidente do Conselho de Administração da Copercitrus, que é uma das maiores cooperativas agrícolas do país. Matheus, muito obrigado, viu, por conceder essa entrevista. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Flávia. Obrigado, Isaac, pela oportunidade. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje e a gente começa te perguntando, né? Conta pra gente como que é o trabalho de vocês, né? Que vocês realizam com os produtores na Copercitrus. O desafio da nossa cooperativa é auxiliar o agricultor dentro da porteira. Nós ofertamos tudo o que ele necessita para conduzir o seu dia a dia, comercializando fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, tratores, irrigação e, acima de tudo, serviços de alta tecnologia, assistência técnica, serviços de drone, de vante, de imagem de satélite, ou seja, tudo o que ele precisa para conduzir a sua atividade com maestria para ter redução de custos e ganhos de produtividade. E quando a gente fala, então, desse trabalho que vocês realizam, né, de drones, muita tecnologia, esse trabalho chega a todo tipo de produtor, seja ele pequeno, médio, grande produtor, como que funciona? Exatamente. Hoje somos 42 mil agricultores unidos na nossa cooperativa. E nós temos, lógico, que grandes agricultores que muitas vezes têm até uma certa dificuldade de comprar o último modelo de drone, o último modelo de vante, ou um programador que vai desenvolver um algoritmo que vai fazer leitura de imagem de satélite e transformar isso num plano de voo automatizado. Quando você tem uma cooperativa, ela consegue ter o que existe de mais atual e moderno em cada uma dessas tecnologias, e ela oferta essas tecnologias para o grande, que para ele é muito, vamos dizer, mais eficiente e eficaz ele contratar da cooperativa, e acima de, sem dúvida nenhuma, para o pequeno, porque para o pequeno nós vamos lá e aplicamos os produtos, fazemos com que essas tecnologias que nós encontramos na grande produção agropecuária, que ela se faça real na atividade do pequeno produtor e, com isso, entrega resultado para o pequeno agricultor. Portanto, pequenos e médios e grandes são fortes usuários das nossas tecnologias, e mais de 90% do nosso quadro de associados são pequenos agricultores. Muito interessante. Isso tudo está inserido na agricultura digital, né? Que pode promover aumento de rentabilidade, lucratividade para o produtor. Como que vocês trabalham com isso e quais são as vantagens dos produtores de fazerem parte de uma cooperativa? Dificilmente um agricultor teria condição de acessar uma nova tecnologia digital isoladamente. A cooperativa, ela tem como função identificar todas as novas tecnologias que são lançadas a todo momento, fazer um teste, uma avaliação dessas tecnologias, adaptar essas tecnologias à realidade do agricultor e colocar em campo o nosso time de mais de 500 profissionais que dão as mãos para os nossos agricultores, vão dentro das fazendas, dos sítios e das chacras e fazem com que essas tecnologias realmente entreguem resultado, que essas tecnologias realmente funcionem dentro do agricultor. Não adianta o agricultor comprar um trator com piloto automático, com um sinal de GPS, com toda uma tecnologia, se ele não conseguir extrair essa tecnologia, se ele não tiver um operador que saiba utilizar, se ele não conseguir ter um sinal ou de conexão ou de GPS, ou seja, são inúmeros fatores que exigem a presença no campo, e a cooperativa tem como função identificar essas tecnologias, colocar o seu time em campo e ajudar o agricultor na digitalização do seu negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Nós costumamos dizer que a Copercitrus, ela introduz tecnologia. Alguns anos atrás, ninguém se falava em drones de pulverização. Isso era um absurdo, era um Frankenstein. Lá em 2012, começamos a testar esses drones. Começamos a importar, a fazer testes nacionais, construir plano de voo. Deu certo, bateu em árvore, urubu derrubou, gavião, tudo. Hoje, a tecnologia é dada. Nós, no primeiro momento,
aplicávamos os produtos para os nossos agricultores. Então, o agricultor queria 1 hectare tratado com drone. Ele ia lá, contratava 1 hectare, nosso drone ia lá com o nosso time e aplicava. Hoje, essa tecnologia é dada, tem inúmeros prestadores de serviços. A cooperativa hoje comercializa o drone, ela faz o curso de formação de piloto de drone certificado pela ANAC, ela tem um plano de manutenção e oficinas para fazer manutenção de drone. Por quê? Porque hoje o produtor já conhece a tecnologia já está dentro das propriedades e o nosso papel é suportar para que essa tecnologia continue entregando resultados. E, Matheus, todas essas tecnologias, né, elas auxiliam o produtor rural a impulsionar os resultados dentro da propriedade, enfrentar um mercado muito difícil, né? Então, queria falar um pouquinho disso com você. Quais são as principais dificuldades que vocês têm visto que os cooperados estão enfrentando, falando até numa situação global? Acho que a gente pode chegar nesse nível, né? Cada vez mais, o nosso agro será competitivo. E a forma que o agricultor possui para sobreviver numa competição forte é ganho de produtividade. E não existe ganho de produtividade sem incorporação de novas tecnologias. Eu costumo dizer que o agricultor, por mais que ele seja um agricultor grande, um bom negociador, se ele for comprar um agroquímico, ele vai ganhar lá seus 5%, 6%, 7% de desconto numa negociação. Só que se ele adota um plantio sistematizado, com imagens de vante, imagens de satélite, cruzando tudo isso no algoritmo, e o computador diz, plante nesse sentido, nesse projeto que você vai economizar manobras, você vai usar menos máquinas, você vai consumir menos diesel, você vai colocar mais plantas por hectare. O resultado disso tudo pode aumentar em 30%, 20% a produtividade dele. Ou seja, essas tecnologias digitais trazem um incremento de resultado muito significativo. E cabe às cooperativas investirem nesse tipo de serviço. E por que eu falo as cooperativas? Por que uma cooperativa é diferente? Uma empresa privada ela tem dificuldade para investir nisso, porque o diferencial do serviço está nas pessoas. Você precisa ter um time. A Coopercities hoje tem um time de 500 profissionais que fica trabalhando com a agricultura digital todo dia, que tem que dar a mão para o agricultor, que tem que ensiná-lo a usar essas tecnologias digitais. Tudo é muito novo, tudo é alterado a todo momento e sempre tem o lançamento de uma nova tecnologia. Se não tiver uma cooperativa analisando, buscando, você não faz com que essa tecnologia, a gente fala, aterrize no campo, que ela entregue resultado no campo. É muito legal você ter a tecnologia nos grandes centros, aqui na Faria Lima, só que não vai ser via câmera, via imagem, que ela vai entregar resultado no campo. Vai ter que ter um homem lá, conhecendo a variedade, conhecendo as condições de solo, as condições de clima, as condições de relevo, condição intelectual do produtor de nível tecnológico e adequando a tecnologia para aquela realidade, para aquelas condições. Exatamente. E a gente entra também em questão da importância da capacitação, né, dos agricultores. E a Coopercitrus é uma grande incentivadora nesse sentido, né? Se nós criamos uma fundação, nós temos a Fundação Coopercitrus Credicitrus. Essa fundação, a Coopercitrus e a Credicitrus, a Coopercitrus é uma cooperativa de produtores, uma cooperativa de produção. A Credicitrus é uma cooperativa de crédito. Essas duas cooperativas com sede em Bebedouro se uniram, criaram essa fundação, são mantenedoras dessa fundação, então já tem parte do orçamento da fundação mantida, e nós temos mais 40 outras empresas que colocam recursos nessa fundação. E essa fundação ela tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é educacional. Lá nós temos uma parceria com o governo do estado, temos um curso da FATEC de graduação para formar profissionais de Big Data em agronegócio. Aquele profissional que vai ler a saída do drone, do vante, de um sistema de colheita, de um sistema de plantio, vai colocar tudo isso no algoritmo e vai criar decisões que vão auxiliar no homem no dia a dia. Lá nós temos um curso técnico em agronegócio, tudo isso gratuito e aberto para a comunidade. São mais de 500 alunos que circulam diariamente na nossa fundação, formando mão de obra qualificada. Além disso, nós temos cursos de formação de pilotos de drone, de mecânico, de tecnologias de aplicação, ou seja, aquilo que o agricultor precisa no seu dia a dia. Esse é o pilar educacional. Nós temos um outro pilar que é o pilar ambiental. Lá nós temos um viveiro de mudas nativas, lá nós desenvolvemos projetos de restauro ambiental. Aquele produtor
que deseja adequar a sua propriedade ambientalmente, seja uma área de reserva legal, uma área de preservação permanente, nós mandamos o nosso técnico, ele faz uma avaliação, ele dimensiona, constrói um projeto, faz todo o licenciamento e faz o restauro para esse agricultor. Lá nós também temos um projeto de restauro de nascentes. Então, nós vamos nas propriedades, entendemos todo o fluxo de água, o comportamento da água dentro das propriedades, toda a questão de APP, e construímos e restauramos as suas nascentes para aumentar a disponibilidade de água na propriedade e, acima de tudo, para os rios que vão chegar até as cidades. E nós temos o terceiro pilar, que é um pilar de difusão de tecnologia. Temos 16 campos experimentais, onde as empresas apresentam as suas tecnologias, nós chamamos isso de vitrine a céu aberta, e o agricultor vai lá nos simpósios, nos eventos que nós organizamos, e ele consegue enxergar o resultado que uma semente entrega, que um fertilizante entrega, que um trator entrega, que um sistema de plantio entrega, ou seja, ele consegue avaliar isso tudo. Portanto, nós entendemos que o grande gap para fazer a tecnologia sair dos fabricantes e chegar até o agricultor é mão de obra qualificada, e a fundação lá entra qualificando essa mão de obra. Muito bacana. Perfeito. Eu acho que a chave no serviço da cooperativa está no que você falou, né? O diferencial do serviço de uma cooperativa está nas pessoas, né? Exatamente. Acho que isso é o grande diferencial de uma cooperativa, todo mundo unido ali em prol de resultado, em prol de ganhar mais dinheiro e todo mundo ir crescendo junto, né? Não, perfeito. Numa empresa privada é muito lógico. Eu venho da iniciativa privada, e na iniciativa privada é olhar o balanço e ver na última linha lucro. Essa é a lógica de uma empresa privada. Existe para entregar lucro e entregar resultado para o acionista. Uma cooperativa é diferente. O objetivo da cooperativa é entregar resultado para o associado, é fazer com que o associado produza mais, melhore com o resultado. Portanto, ela se aventura em algumas atividades que uma empresa privada não entraria, porque na última linha não dá o mesmo resultado do que outra atividade. Só que pensando no acionista, uma atividade como essa de uma agricultura digital, ela entrega muito mais resultado do que outras atividades que podem dar lucro econômico para o agente. Então, a participação das cooperativas ela é extremamente importante para o desenvolvimento do agro mundial. Extremamente importante e pilares fundamentais, né? Que é gestão, sustentabilidade e capacitação. Matheus, olha, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. O Terra Viva Entrevista volta em instantes. E continue com a gente. Terra Viva, há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. A gente te espera. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. E hoje a gente recebe aqui o Matheus Marino, que é presidente do Conselho de Administração da Copercitrus. Matheus, a gente falou ao longo do primeiro bloco um pouquinho do trabalho de vocês. Isso vocês vão apresentar lá na COP29, né? Que vai ser no Azerbaijão. É logo. Conta pra gente o que vocês vão apresentar. Já está prestes a começar, né, a COP? Já estamos bem próximo do evento. O desafio desse ano é o financiamento das atividades de sustentabilidade, e a Copercitrus será um case de sucesso onde nós apresentaremos todo esse modelo de fundação Copercitrus que permite o financiamento de atividades de sustentabilidade, integrando 2 cooperativas, fornecedores de insumos, sistema financeiro, ou seja, um conjunto de mais de 40 empresas que enxergaram que as atividades da fundação entregam resultado para o meio ambiente, que entregam resultado para o agricultor e colocam recurso, ou seja, nós conseguimos financiamento, viabilizamos, desenvolvemos ações e geramos um bem-estar para toda uma população com financiamento privado. Muito bacana, e também uma oportunidade de apresentar tudo isso para o mundo, né? O sucesso do nosso agronegócio brasileiro. E como que a Copercitrus se prepara para enfrentar os desafios impostos pela crescente do mercado? E quais as orientações que vocês passam, né, para os cooperados? Esse deve ser um dos temas, né, discutidos também, claro, na COP. Né? Não, sem dúvida nenhuma, nós precisamos quebrar aquele mito que crescimento econômico e desenvolvimento sustentável caminham em lados opostos. Isso não é verdade. Todas essas tecnologias que nós conversamos aqui no primeiro bloco,
digitais, drone, imagem, Vant, tudo aquilo que você consegue colocar um racional de algoritmo, uma agricultura de muito mais precisão, com menor utilização de insumos, com uso racional de todos os meios de produção, ele gera um resultado econômico, mas, acima de tudo, ele gera um resultado sustentável. Por que resultado sustentável? Você utiliza menos combustíveis, você utiliza menos manobras, você consegue, toda vez que você aumenta o teor de matéria orgânica no solo, você está incorporando carbono no solo, você está armazenando carbono no solo. Com isso, você está reduzindo o efeito dos gases do efeito estufa. Todos esses projetos de cunho ambiental, de restauro ambiental, de recomposição de matas ciliares, de restauro de nascentes, isso tudo gera um impacto ambiental gigantesco que gera resultado econômico. Por quê? Aumenta a disponibilidade de água do produtor, o produtor consegue ter sistema de irrigação. Tendo sistema de irrigação, aumenta o nível de produtividade. Então, eu costumo dizer que isso é um círculo muito virtuoso e positivo. E cada vez mais as atividades hoje são integradas. Nós falamos, são ciclos fechados, uma agricultura circular, onde o agricultor produz uma cana-de-açúcar, na área de renovação dessa cana-de-açúcar, ele pode entrar com milho, esse milho pode virar pode alimentar um rebanho que vai ter um confinamento, que vai gerar dejeto nesse confinamento, esse dejeto vira fertilizante organo-mineral, que volta na agricultura, ou seja, é uma agricultura regenerativa de ciclo fechado, que todos ganham, o agricultor ganha economicamente e o meio ambiente ganha muito, porque tudo é com uso muito racional e reciclando todos os resíduos integrados dentro desse processo. Perfeito. Ainda falando de sustentabilidade, a Copercitrus, por exemplo, incentiva a adoção de diversas técnicas, né, diversas práticas aí agrícolas, como a agricultura regenerativa, como controle biológico, plantio direto, plantio de cobertura, enfim. Como que esse trabalho funciona? Como que é levar essa informação para o cooperado diariamente? Você tem um driver muito forte, assim, um direcionador, que é ganho econômico. Quando nós estamos falando de cobertura vegetal, aumento de teor de matéria orgânica, nós estamos falando de construir um perfil do solo que vai permitir o melhor desenvolvimento das plantas e, por consequência, um melhor nível de produtividade e maior lucratividade. E, indiretamente, nós levamos a questão ambiental. Então, o que nós observamos hoje é que o agricultor ele busca, o que mais incentiva nós, agricultores, a adotarmos essas técnicas é que aumenta a produtividade, mas, acima de tudo, a grande barreira é entender a realidade de cada agricultor. Nós temos inúmeras variáveis que impactam esse agricultor. Nós precisamos entender fluxo de enxurrada, nós precisamos de entender de relevo, nós precisamos entender as características edafoclimáticas daquele produtor, nós precisamos entender o nível tecnológico e a capacidade de investimento em máquinas e em implementos, o nível de mão de obra, para aí sim construir uma agricultura regenerativa alinhada com o perfil daquele agricultor. E tudo, gente, é caso a caso, não tem como. Você precisa ter o time de campo. Eu costumo dizer que o grande gap no agro é achar que nós vamos resolver o problema dentro da porteira dos agricultores à distância. Nós não vamos resolver o problema à distância. Precisa ter gente lá no campo, entendendo, olhando, apalpando, vendo, entendendo a realidade. Não existe tecnologia boa ou tecnologia ruim, existe tecnologia mal posicionada. Cada tecnologia entrega resultado em determinadas condições. E cabe ao time técnico fazer essa avaliação e ajudar o agricultor nessa decisão. O agricultor, hoje, ele tem uma tsunami de novas tecnologias. É tanta coisa chegando a todo momento que ele não consegue selecionar aquilo que vai entregar resultado. Precisa ter um time que auxilia ele nesse processo de tomada de decisão. Sem dúvidas, e também auxilia no combate a pragas e doenças, né? Como na citricultura, que os produtores vêm enfrentando o greening no café, a broca do café, na cana-de-açúcar, a cigarrinha da cana. Isso tudo contribui também, né, no combate a isso. Nós cada vez mais ganhamos produtividade. O ganho de produtividade vem da incorporação de tecnologia e de intensificação da produção. Naturalmente, ambientes mais intensificados, surgem novas doenças, pragas, e aí cabe
produtores, cooperativas, técnicos, universidade, pesquisadores, desenvolver novas soluções para conseguir lidar com o dia a dia. Nós não teremos mais um produto químico, um defensivo que vai resolver todos os problemas. Nós vamos ter que combinar produto químico com produto biológico, com um manejo, com uma rotação de cultura, com uma variedade adequada, um híbrido adequado, com uma máquina adequada. Ou seja, cada vez mais nós temos mais variáveis para o agricultor aprender a estar lidando no seu dia a dia. E a combinação dessas variáveis é que vai gerar um resultado efetivo para o negócio desse agricultor. E falando ainda, então, de pragas e doenças, dentre essas que a Flavinha citou, uma das principais, né, que vem causando estrago é o greening. Quando a gente fala de... A gente estava até conversando antes, né? Cooper Citrus não quer dizer que fala só de citros, né? É uma pequena parcela, mas acho importante a gente comentar sobre o greening. Tem circulado até na imprensa internacional que tem produtor abandonando a cultura. Só que precisa de time em campo. Né? É isso que eu quero saber. Se lá no campo vocês têm percebido isso também, tem produtor desistindo da cultura por conta do greening? A laranja é um desafio para todo mundo. Não existe mais produção, não existe não. A produção de laranja no mundo caiu drasticamente. Nós estamos com o menor estoque de passagem de suco de laranja, com os maiores preços de suco de laranja, e nós estamos chegando numa situação na entre safra onde nós não teremos suco de laranja. A pergunta que se faz é, poxa, o suco subindo tanto, vai cair a demanda? Não sei, porque não vai ter suco para ser ofertado. Nós estamos chegando numa situação em que não tem. Por que que não tem? Nós tivemos uma dificuldade de produção muito grande nos Estados Unidos, que era na Flórida, grande produtor de laranja. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de produzir no Brasil, e o principal fator é o greening, uma doença que o produtor teve dificuldade para lidar. O que nós estamos observando hoje? O produtor começa a reinvestir na laranja, porque hoje os preços estão extremamente interessantes, e ele começa a reinvestir num modelo muito intensivo, uma agricultura irrigada, normalmente migrando para regiões mais altas e mais distantes, onde a pressão por greening é menor, utilizando todo um manejo agropecuário adequado para lidar com essa doença. Ou seja, ele está desenvolvendo novas técnicas, lógico que tem um impacto em custo de produção, o custo acaba sendo maior, mas ele consegue conviver com o greening fazendo essa produção. Só que como a laranja demora 5, 6 anos para ter um pico de produção, o ciclo da laranja é muito longo, então provavelmente nós demoraremos aí mais de 4, 5 anos para ter um restabelecimento da produção capaz de atender a demanda por laranjas e suco no mercado internacional. E se o Brasil quer continuar sendo líder, né, em exportação de suco de laranja, medidas precisam ser tomadas, né, para conter isso. E sem dúvida nenhuma, hoje nós observamos um ânimo muito grande na citricultura. Mesmo com esse desafio, os produtores abandonaram a cultura no passado, hoje estão reinventando a citricultura. Só que essa retomada da citricultura ela é muito lenta, então isso demora muitos anos para a gente refletir em volumes produzidos. Sem dúvidas, né? E a Cooper Citrus aí definiu metas ambiciosas na questão de sustentabilidade para os próximos anos, né? E a mensuração das emissões de gases de efeito estufa nas propriedades ainda é um desafio. Isso, nós já adotamos há 3 anos, nós temos um relatório de sustentabilidade nos padrões GRI, um relatório certificado pela FERSA, nos padrões internacionais. Nós temos todo o inventário de carbono mapeado das emissões da nossa cooperativa no escopo 1 e 2. No escopo 3 estamos incrementando, ainda não mapeamos tudo, ou seja, aquela emissão indireta de fornecedores, na utilização dos insumos, estamos incrementando. Emitimos já 2 títulos verdes de captação de recursos, um com o Rabobank, outro com o Bradesco. Recebemos o board global do Rabobank na semana passada na Cooper Citrus para mostrar as nossas ações de sustentabilidade. O que eu te digo é, para conseguir emitir um título como esse, alguns compromissos nós assumimos. Então, e não são só ambientais, tá? A ampliação de participação de mulheres em cargos de liderança, aumento da utilização de energia renováveis, aumento de instalação de fotovoltaica e aumento
de restauro de nascentes e áreas de preservação permanente. Então, isso tudo nós temos metas muito ambiciosas. E aí eu convido a todos a visitarem o nosso relatório, ele está disponível no site da Copercitos, lá tem todo o nosso mapeamento, tem todas as nossas atividades e, muito importante, seguindo uma metodologia globalmente reconhecida do GRI, com certificação, que também foi uma métrica colocada nas emissões desses títulos verdes. Então, com isso tudo faz com que a cooperativa cada vez mais seja ambientalmente correta e leve isso para o agricultor. E nós estamos hoje ajudando, porque esses projetos são desenvolvidos dentro do associado. As nascentes são restauradas dentro das propriedades. As áreas são preservadas dentro das propriedades. Todo o manejo agropecuário é desenvolvido na propriedade. E com isso nós temos um impacto positivo nos nossos associados. Muito legal. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí, que é essencial em prol do nosso agronegócio brasileiro, né, Isaac? Perfeito. Acho que essa entrevista foi excelente aí para mostrar para o cooperado, né, acho que é o principal objetivo, mostrar aí essas metas, todos os objetivos da Copercitos que estão sendo alcançados e também para o futuro, né? Obrigado, viu, Matheus, pela entrevista. Obrigado, Flávio. Obrigado, Isaac. É um prazer conversar com vocês, trazer um pouquinho dos benefícios do cooperativismo para o agro. Sem dúvida nenhuma, todo mundo ganha quando nós temos a presença de cooperativas dentro dos negócios. E a cooperativa no agro, ela é fundamental. Sem dúvidas. E a gente parabeniza novamente por esse belíssimo trabalho que vocês realizam. E claro, nós estamos sempre de portas abertas para todos vocês da Copercitos. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Você pode rever o conteúdo dessa entrevista quando quiser na nossa página do YouTube. Te convido também a seguir o canal Terra Viva em todas as redes sociais para não perder nenhuma informação do agro brasileiro. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.